Eu queria continuar na noite de hoje a abordagem da carta tão bela aos Gálatas, escrita por Paulo, talvez a primeira carta que Paulo escreveu, e eu queria me deter na noite de hoje nos versículos 1 a 9 do capítulo 3, que eu passo a ler agora juntamente com vocês. Gálatas 3, versículos 1 a 9. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, vocês sofreram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E às vezes a gente imagina que o Evangelho ele é presente somente no Novo Testamento. A gente já tem aqui um indício dado por Paulo de que esse Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Aliás, Gênesis 3,15 tem aquilo que a gente chama de proto-evangelho, primeira semente de evangelho, quando a promessa foi dada de que a vitória final chegaria um dia e se daria em Jesus Cristo. Nos capítulos 1 e 2 da nossa carta aos Gálatas, Paulo havia defendido até então a mensagem divina que ele havia recebido do Evangelho e também o seu apostolado, porque tudo isso foi colocado em xeque pelos judaizantes. Agora o que faz do capítulo 3? Ele se volta para os Gálatas, que ele chama aqui de insensatos, mostrando que o afastamento desses Gálatas crentes do Evangelho não era só um ato de traição. Lembra lá no capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz que estava surpreso que eles passaram tão depressa do Evangelho de Cristo para outro Evangelho? Pois agora Paulo não diz só que há uma traição. Paulo chega a dizer que o ato deles é um ato de loucura. Por isso os chama de insensatos. Paulo chega a se perguntar se algum feiticeiro os enfeitiçou. É a única vez que essa palavra aparece no grego no Novo Testamento. E ele faz, claro, essa pergunta de forma retórica, porque ele sabe a resposta, né? Embora, muito importante a gente mencionar isso, Paulo também possa aqui querer dar a entender que há alguém por detrás deste fascínio, que é o próprio diabo, pai da mentira, e que leva pessoas ao engano. Ou seja, o diabo estaria também por detrás do ensino dos falsos mestres ou dos judaizantes que queriam acrescentar ao evangelho que salva por fé e graça obras, condicionando a salvação, no caso da Galácia, a que se praticasse a circuncisão ou se guardasse a lei de Moisés. Será que o diabo não tem o seu papel na falta de compreensão
que as pessoas têm hoje a respeito do Evangelho, e eu não estou dizendo isso do nada, mas baseado aqui mesmo em Gálatas, mas também em 2 Coríntios 4:4, nós lemos o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Claro que o desfecho desse texto vai nos mostrar que a graça de Deus se sobrepôs à cegueira ou à tentativa de obstaculização do diabo. Mas é fato, sim, que os descrentes têm o seu entendimento cegado pelo Deus deste século. Então, a batalha também é espiritual, na medida que aqui, então, a igreja precisa orar na proclamação do Evangelho para que Deus, juntamente com a sua palavra, quebre as algemas, os bloqueios, a cegueira espiritual que impede as pessoas de entenderem um Evangelho gratuito, generoso e exclusivo em fé no coração de cada pessoa. O argumento de Paulo é de que a nova posição dos Gálatas é contraditória ao Evangelho. Não faz sentido, tendo recebido o Evangelho como receberam, sendo gentios, agora esses gentios crentes quererem voltar à lei. Ele também se surpreende com essa perversão por ter sido Cristo, diante dos olhos deles, exposto como crucificado. Eu fico imaginando como Paulo pregou o Evangelho na Galácia. Muito provavelmente ele estava realmente consciente da pregação enquanto anúncio do Cristo crucificado, e foi tão especial talvez esse anúncio que as pessoas ficaram marcadas, ficou na memória delas. Pessoas nasceram de novo pela forma também como Paulo anunciou o Evangelho enquanto Cristo crucificado. E o que é o Evangelho senão Cristo crucificado? Ora, o Evangelho não é uma instrução acerca do Jesus da história, mas uma proclamação do Cristo crucificado. 1 Coríntios, lá no capítulo 2, um texto bem conhecido nosso, diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios: quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E nessa mesma carta, no capítulo 11, lá no versículo 23, lemos também, quando vai lidar com a ceia, Paulo escrevendo assim: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e aí vem o desfecho da sua morte e da sua crucificação. A força do tempo perfeito do particípio aqui indica que a obra de Cristo foi consumada na cruz e que os seus benefícios, aí sim, são duradouros, são contínuos. Sim, a morte de Cristo é um ato consumado, mas a maneira do texto aqui nos dá a entender que essa obra consumada tem estendido os seus efeitos de forma a abranger todas as pessoas que creem no Evangelho. O Evangelho, assim, não é um bom conselho ou um convite para se fazer alguma coisa, mas é uma declaração do que Deus já fez em Cristo. O Evangelho não é uma exigência, o Evangelho é uma oferta. Portanto, os pecadores só podem ser justificados diante de Deus pelo próprio Deus. Eu faço questão de voltar nesse tempo verbal, do versículo 1. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, um ato consumado cujos efeitos são estendidos por todas as eras. Paulo, então, não entende como os Gálatas, cristãos agora,
possam estar aceitando a adição ou que se acrescentassem obras a uma salvação que é possível somente pela fé. O que ele faz? Ele apela para a própria experiência dos Gálatas. Aqui é muito importante esse destaque, porque ele vai agora rememorar os Gálatas de como eles foram salvos, mas Paulo também vai lidar com as Escrituras. Que coisa importante isso aqui para nós cristãos. Sim, a experiência tem o seu valor, sim. Especialmente quando a experiência é um ato de transformação de Deus para conosco. É inegável o testemunho do Espírito em nosso coração. Mas esse testemunho do Espírito em nosso coração, ele está de acordo com a Escritura. Ele fecha com a Escritura, ele fecha com a doutrina cristã. E isso então dá para Paulo uma boa base para contrapor aqueles Gálatas que haviam se perdido. E Paulo então relembra a eles como eles foram salvos e o que a Escritura tem a dizer a esse respeito. No versículo 2 do capítulo 3, a gente encontra Paulo presumindo que todos os Gálatas, crentes, receberam o Espírito. Veja como o texto está colocado. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que está pressuposto aqui? Que todo Gálata, crente que nasceu de novo, recebeu o Espírito. Isso não está sendo colocado em questionamento. Aliás, em Gálatas a palavra Espírito vai aparecer 16 vezes, mostrando que há sim um contraponto entre Espírito e lei. O Espírito aqui muitas vezes também como sinônimo de Evangelho nesta carta. E mais, Paulo vai dizer que assim foi que a vida cristã deles começou, como ele diz, tendo começado no Espírito, versículo 3. Então, muito importante aqui, Paulo de maneira alguma questiona que os Gálatas crentes nasceram de novo e receberam o Espírito. Mas como isso aconteceu? É a pergunta de Paulo. Qual foi a participação dos Gálatas em receber esse Espírito? Ou seja, o Espírito foi derramado em razão de algum tipo de obediência, de consagração, de acatamento à lei por parte dos Gálatas, ou o Espírito foi derramado porque eles creram no Evangelho? Eu não tenho como aqui esquecer o que aconteceu na casa de Cornélio. Enquanto Pedro pregava a palavra, caiu sobre aqueles gentios o Espírito Santo. Lutero aqui escreveu: todo aquele que pode julgar acertadamente entre a lei e o Evangelho, entre a lei aquilo que Deus exige e o Evangelho aquilo que ele dá, que dê graças a Deus e saiba que isso é um direito divino. Assim, a lei diz o que, meu irmão? Faça isso. Mas o Evangelho vem e responde: Cristo já fez tudo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer toda a lei moral de Deus. O Evangelho faz promessas e nos incita a crer e confiar em Cristo. Segundo Lutero, na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. Quer dizer, a lei não pode estar no lugar do Evangelho sob pena do Evangelho ser completamente comprometido. Ou é Deus quem nos salva, ou nós não temos salvação. No versículo 5 desse mesmo trecho, Paulo argumenta que Deus concede o Espírito e opera milagres. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. A salvação de uma pessoa é um milagre. Mas não estão aqui excluídos milagres físicos ou eventos sobrenaturais. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, é um texto também do apóstolo Paulo, em que ele diz o seguinte: porque as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e
maravilhas. Então, certamente, quando Paulo pregou o evangelho na Galácia, milagres aconteceram, e Atos nos mostra isso muito bem. E também pessoas nasceram de novo, o que também é um milagre. Ok? Neste sentido, o que está em questão é que a pregação da fé, e não a lei, é que trouxe esse mover do Espírito de salvação, de curas, de ações sobrenaturais. Paulo fora à Galácia e pregara o evangelho naquela região, e o evangelho de Cristo crucificado. E os Gálatas haviam crido. Um texto que eu costumo citar muito nesse caso é 1 Tessalonicenses 2,13, que é um texto conhecido nosso, quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, escreve assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês. Atenção agora, vírgula. Os que creem. Então veja como é isso que Deus faz em nós. Ele nos envia a sua promessa, nos dá o dom da fé, e essa palavra crida é acolhida no coração e a gente nasce de novo. A gente é transformado, a gente é vivificado. Eles não haviam se submetido, os Gálatas crentes não haviam se submetido à circuncisão, até porque eram gentios, antes de nascer de novo, não haviam obedecido à lei e nem mesmo haviam tentado fazê-lo, porque eram gentios. Por que então, tendo tido a experiência de novo nascimento a partir da pregação do evangelho e da fé, da ação de Deus, por que agora voltar à lei se eles receberam o evangelho não por obedecer ou por conhecer a lei? É o que Paulo está dizendo. É ridículo se aperfeiçoar agora na carne, tendo começado no Espírito. O que significa aqui se aperfeiçoar na carne? Talvez uma referência à circuncisão na carne? De qualquer maneira, Paulo diz, não faz sentido. Na verdade, essa atitude não seria um aperfeiçoamento, mas uma degeneração. Meus irmãos, o legalismo, ele leva a duas coisas na nossa vida. Ele leva ao orgulho, é a fase da ilusão, quando, cumprindo a lei, eu me acho melhor do que os outros. Mas ele tem uma outra fase. O legalismo me leva ao desespero, porque tem um momento em que eu me dou conta que eu não cumpro a lei perfeitamente. Deus, ele mostra o meu coração, meus sentimentos, minhas intenções, e aí vem o desespero. O legalismo, ele não salva ninguém. Ele orgulha uma pessoa ou ele leva ela ao desespero. Mas a lei de Deus aponta o nosso pecado, mas ela também aponta para o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No versículo 6, Paulo então faz o quê? Uma alusão a Abraão. Muito importante nessa passagem entrar Abraão no circuito. Ou seja, como os judaizantes consideravam mais Moisés o seu mestre, e a menção que eles faziam à lei era constante, Paulo resolve retroceder um pouco no tempo, em alguns séculos. Ele vai até Abraão e ele se remete a Gênesis 15, 6, quando lá o texto diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído ou imputado, que é um termo mais jurídico, para justiça. A fé de Abraão justificou Abraão. O crer em Deus por parte de Abraão trouxe a Abraão essa ideia de alguém justo diante de Deus. Essa promessa foi dada a Abraão quando Abraão estava velho e não tinha filhos. Vocês lembram? Ele foi chamado na ocasião por Deus para sair da sua tenda, olhar para o céu, contar as estrelas, e Deus logo após diz assim: pois assim será a tua posteridade.
Aí o texto conclui: Abraão creu naquela promessa de Deus. Isso lhe foi atribuído, lhe foi imputado como justiça, sua fé. Primeiro, então, Deus faz o que aqui? Uma promessa a Abraão, que é ilustrada diante dos olhos de Abraão, com aquelas estrelas todas, em número infinito. Assim como a promessa de perdão através do Cristo crucificado foi anunciada também diante dos olhos dos Gálatas. Vejam o paralelo. Segundo, Abraão creu em Deus, apesar da improbabilidade de que essa promessa se concretizasse, sendo ele e Sara bastante adiantados em idade e, do ponto de vista humano, isso não era provável. Terceiro, a fé de Abraão foi reconhecida como justiça, ou seja, ele foi aceito como justo diante de Deus por sua fé, e não como sustentavam alguns judeus de então, em algumas escolas rabínicas, por sua fidelidade em Gênesis 22, quando Deus pede que sacrifique o seu filho. Abraão não foi justificado porque fez algo por merecer. Está claro aqui, pelas palavras de Paulo, nem porque foi circuncidado, nem porque guardou a lei. Ora, nem a circuncisão, nem a lei de Moisés ainda haviam sido dadas. Mas simplesmente Abraão foi justificado porque creu. Por isso ele cai como uma luva na história dos Gálatas. Então, a partir do versículo 7, Paulo passa a citar Gênesis 12, 3. Volta um pouquinho no tempo. E você, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção era a justificação, a maior de todas as bênçãos, pois aqui os verbos justificar e abençoar são usados como equivalentes no versículo 8. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então, a justificação ou essa bênção são palavras aqui equivalentes. E o meio pelo qual a bênção seria herdada, meus irmãos, não é a etnia, é a fé. Que a única forma de os gentios, de um povo estranho, herdarem a bênção de Abraão, o pai dos judeus. Talvez os judaizantes estivessem dizendo aos gálatas convertidos que estes deviam se tornar filhos de Abraão, os gentios, através da própria circuncisão. Paulo então diz aos gálatas convertidos que eles já eram filhos de Abraão, mas pela fé. Tudo isso os gálatas deviam saber. Eles não deveriam ter sido insensatos. Eles deveriam ter deixado o Cristo crucificado diante dos olhos deles. E aqui eu faço algumas conclusões importantes. Primeiro, o Evangelho é Cristo crucificado. É sua obra consumada na cruz. É ali que ele nos justifica. Ele trata de Cristo na cruz e não da sepultura vazia, essencialmente. A ressurreição de Cristo é importante. Mas Paulo pregou entre os coríntios o Cristo crucificado. Paulo pregou entre os gálatas o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregar o Evangelho é anunciar o Cristo publicamente como crucificado, como Paulo parece ter feito na Galácia. Um tradutor adota a seguinte versão para esse texto: é exibir ou representar publicamente, proclamar ou expor como em um cartaz.
O verbo era usado em referência a editais, leis ou notícias expostos para que todos pudessem ler ou enxergar. Isso significa que quando pregamos o Evangelho, nos referimos a um acontecimento, a cruz. Expomos uma doutrina, os efeitos redentores da cruz, e fazemos isso publicamente. Oferece o Evangelho grandes bênçãos para nós. A primeira, a justificação por fé e graça. A segunda, o dom do Espírito. Deus nunca oferece um dom sem dar o outro. Todos os que são justificados recebem o Espírito, e todos os que recebem o Espírito são justificados. Hoje, infelizmente, há quem ensine uma salvação em dois estágios. Uma justificação, quando se recebe o Evangelho, e o recebimento do Espírito posteriormente. Essa não é a doutrina bíblica e não é o que Paulo reconhece aqui diante dos Gálatas. E o que devemos fazer para receber essas bênçãos? Paulo vai dizer nada. Apenas crer no Evangelho de Cristo. Obedecer é tentar fazer a obra de salvação se tornar uma coisa pessoal, conquistada por mim e por você. Já o crer é deixar que Cristo seja o nosso Salvador. Ora, recebemos o Espírito pela fé. A palavra fé, ou a palavra crer aqui, aparecem 6 vezes nesse trecho que acabamos de ler. E aqui é muito importante, então, entendermos por onde começa a ação de Deus, de que depende. Quem tem início na obra de Deus e quem a recebe. É muito importante que nós nos lembremos que os milagres e o poder do Espírito Santo não são coisas que a gente produz, mas são coisas que Deus faz, que Deus executa, que Deus realiza. Portanto, esse é o verdadeiro Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que Paulo continuou a pregar no seu tempo. Certa vez eu ouvi alguém dizer que no Antigo Testamento a pessoa era salva pela lei e no Novo pela graça e pela fé por meio de Jesus. Essa não é a doutrina cristã. Só há um jeito do homem ser salvo, e é pela fé e pela fé na obra de Cristo Jesus. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos orar. Mas antes de orarmos, eu queria receber dos irmãos que estão em casa, em meio a esses desafios de pandemia envolvendo o coronavírus, em meio a um medo, uma angústia, uma ansiedade que estão afetando o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, que o desespero é envolvido de uma certa forma por causa da insegurança quanto ao futuro, nós pudéssemos compartilhar juntos e pudéssemos orar juntos e pudéssemos então carregar as cargas uns dos outros neste momento através de pedir a Deus, colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, porque a Escritura nos diz que Deus tem cuidado de nós. Nós vamos chamar uma pequena vinheta e em seguida eu volto para orar junto com vocês, mas mais do que isso, para receber esses pedidos, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, ou também pelo nosso telefone da Igreja Evangélica do Caminho, que a gente coloca aí na tela, envia sua mensagem de WhatsApp. Se há alguma coisa mais privada, alguma coisa mais delicada, você também tem esse canal para acessar aí a gente. Tá bem? Já voltamos.
Estamos ao vivo, esse é o culto online da Igreja Evangélica do Caminho. Todo domingo a gente está aqui, 19 horas, também nas quartas-feiras, às 20 horas. E esse é o momento de interação que a gente quer ter com os nossos amigos, sabendo que temos desafios de todo tipo. E eu gostaria de levantar alguns pedidos de oração e juntos que pudéssemos orar uns pelos outros. Temos uma semana pela frente, algumas indefinições ainda sobre o futuro, sobre trabalho, sobre escola, sobre vestibular, né? Sobre subsistência mínima. Então a gente quer ouvir um pouquinho vocês e nesse sentido poder orar logo mais a seguir. Oração pelos pequenos empresários que passam por momentos tão difíceis, de fato, esses que não têm estrutura, não têm tantos recursos, né? E não tem tanta gordura para queimar, é um desafio. A gente sabe que o Brasil também é tocado por muitos e muitos empresários. Pedi de oração aqui também da Sandra, que ora e pede pelas filhas Júlia e Gabriela. Ok. Então você pode continuar postando aí o teu pedido, tanto no YouTube quanto no Facebook, e a gente vai estar acompanhando o que vai chegando aqui para podermos orar juntos. Pela saúde emocional das pessoas neste cenário. De fato, não é fácil. O pessoal pode estar prevendo aí momentos difíceis, né? No que se refere ao aspecto emocional. E como as nossas crianças estão lidando com isso, com esse novo mundo, ouvindo os pais também com medo e inseguros, como é que as crianças pequenas estão lidando com tudo isso? O Márcio também Chaves pede oração pela família. O Marcel aqui também nos encaminhou o seu pedido. A Maria Amélia pede também pelas crianças que estão passando pela pandemia, presas em casa. Não é fácil. Claro que a gente vai orar aqui também pela família. Não tem como ser diferente. Precisamos orar pela família. Mas vejam como, em cima do que nós pregamos hoje, toda a obra de Deus nesse mundo é uma obra que vem dele. É uma obra que tem início, eu diria até fim nele. Tudo é para a glória de Deus. Então Deus sabe de tudo. Deus está no controle. Deus é bom, meus irmãos. Então a nós cabe o quê? Entregar para ele a nossa vida, nosso destino, nossas ansiedades, nossas inquietações, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5 diz isso. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Mateus, quando Jesus ensinou também a não ficarmos preocupados, ele disse, Deus sabe tudo aquilo de que vocês precisam. E em Filipenses, Paulo disse que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então isso é real, isso é verdadeiro. O Jorge Coutinho aqui pede oração por emprego e também pela questão emocional, né, por ansiedade, que hoje infelizmente não deixa as pessoas dormirem, talvez não deixa as pessoas nem saírem de casa. Alguns podem até estar numa crise envolvendo a sua vida emocional. Então estamos ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e ainda você pode fazer o seu pedido através do nosso WhatsApp da Igreja do Caminho, e o Diego vai estar repassando para mim aqui esses pedidos. Sandra Mara, para Deus estar restituindo a fé da Juliane, pedido bem específico aqui, né? Está sendo feito. Que mais? Gostaria de pedir oração pela votação que acontecerá amanhã, pelo acordo coletivo na Gol. Vamos orar sim. Situação delicada envolvendo vários irmãos que certamente trabalham nessa companhia. Pedir de oração também por Gabriele e família, pela Helena, né? Pedido de libertação, oração por Fernando, Leonardo, Valmir, também pela Mara, sua vida financeira
e profissional, né? A Vera Machado, para que as pessoas tenham mais entendimento da gravidade da pandemia, pela saúde emocional do povo. Orem por uma família ou um familiar nosso que está com Covid. Tem um irmão aqui que tem um familiar que é vítima do vírus. A Carla pede oração pela sua família, pelos seus filhos, seu esposo Mauro, né? Que Deus nos proteja. A Marli também pede oração pelos filhos. A Ruth, que Deus dê serenidade para os nossos governantes em geral, para podermos voltar à normalidade. De fato, como precisamos orar pelo nosso poder executivo federal, estadual e municipais. Não há dúvida, precisamos cumprir a palavra de Timóteo. Orar em favor daqueles que se acham investidos de autoridade, para a gente viver vida mansa e tranquila, com piedade e com respeito, porque eles são ministros de Deus para o bem da população. A Patrícia pede oração porque temos que tomar decisões como família. O Alan também pede oração pela saúde da família. A Veleda pede oração pela saúde da irmã. Olha só, vários e vários pedidos chegando aqui. Mais uma vez, o nosso WhatsApp da igreja, para quem precisar enviar alguma solicitação mais privada, está aí na tela o nosso telefone para mensagens via WhatsApp, ou você pode postar seu pedido nos comentários do Facebook mesmo ou do YouTube. A Cláudia pede oração por salvação dos familiares, é o que está chegando por aqui agora. Deixa eu ver se tem mais até então. Estamos aguardando aqui porque o Guilherme que está recolhendo esses pedidos todos de cada canal para a gente ter uma centralização aqui. Peço oração pela minha filha que está afastada dos caminhos do Senhor. Ela enfrenta problemas de saúde, depressão. Só Deus na causa. Olha só, que delicado, né? Marli pede oração pela irmã Jurani, que perdeu o esposo por Covid. Olha aí. Olha que situação delicada. Alguém já bem próximo que foi vítima do Covid. Que Deus esteja sobre nós. Já já vamos orar todos juntos. Esse é o momento de intercessão, de clamor, de darmos as mãos, de dividirmos nossas cargas, porque a oração também é isso, lançar sobre Jesus nossas cargas, né? Ou dividir com os nossos irmãos também, de modo que a gente possa sentir que Deus está conosco, também pelo afeto dos irmãos e também porque Deus ouve a nossa oração. Oração pelos meus pais, o Eduardo pede aqui, a Maura Miller pede oração por si e pela família, né? E continuam chegando aqui os pedidos de oração ao vivo nessa noite, aqui nesse culto ainda da Igreja Evangélica do Caminho. A Márcia Maciel pede oração pelos 2 filhos, Jorge e Nicolau, que se desentenderam, né, nesse momento. Ela também pede oração pela questão do emprego. Então nós vamos sim orar e Deus vai agir, senão não seremos levados a orar ou motivados a orar, tanto por Pedro, quanto por Jesus, quanto por Paulo. Então quer dizer, não há dúvida no Novo Testamento e no Antigo, e pela própria experiência, de que a oração não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Vamos estender uma oração pelo Brasil, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelas cidades aí da Grande Porto Alegre, pela cidade do interior. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia, que haja sobre a nossa nação. Gostaria de pedir oração para que eu consiga concluir o meu curso, consiga fazer isso confiando no cuidado de Deus, para a glória de Deus. Com certeza estaremos orando sim, Deus é poderoso, Deus é fiel, e a gente vai cumprir a sua palavra
na noite de hoje, eu quero fazer menção a esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, tão forte, tão real para aquele que crê em Cristo, crê na sua palavra. 1 Pedro 5, versículo 6, né? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como é que a gente resiste? Resistam-lhe firmes na fé. A fé é um dom de Deus, baseado na promessa de Deus. É Deus que faz. Só precisa crer. O medo é quando a gente assume o controle e se desespera. A fé é deixar Deus ser Deus na nossa vida. É deixar que Ele ocupe esse lugar e nos abençoe. Cuide dos teus filhos, cuide da tua empresa, do teu trabalho, das tuas vendas, da tua saúde, dos teus filhos, como eu disse há pouco, do casamento. Mas é claro que no desespero tem alguém que se aproxima. Aquele que aproveita a oportunidade do desespero e da ansiedade. Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas é possível resisti-lo pela fé. Então, nesta noite, já vamos fazer isso agora em seguida. Oração pelos casamentos que estão passando por dificuldades e aflições nesses dias. Separações, eventualmente, podem estar acontecendo. Oração pela minha sogra que está com depressão. Olha só. A gente, às vezes, está na nossa casa, confinado e não imagina, talvez não imagina, o que outros estão passando. Já tem alguns em silêncio, sofrendo calados na sua casa, com medo de se expor. Peça ajuda, meu amigo. Não se expõe desse jeito. Confie em Deus, mas também busque a ajuda dos seus irmãos. Porque nesse momento, distantes, a gente pode ter a falsa ideia de que estamos sozinhos. Mas não é verdade. Deus cuida de nós. E os irmãos também em Cristo se importam uns com os outros. Estamos aqui atentos a mais pedidos de oração, a mais buscas por socorro, por orientação, por amparo. Não se intimide, envie aí o seu pedido. Em seguida a gente vai estar orando. Mais uma vez, coloca na tela nosso telefone da Igreja Evangélica do Caminho. Você pode mandar mensagens via WhatsApp para esse número, ou você pode postar direto no Facebook ou no YouTube. Não tem problema, nós estaremos recebendo esses pedidos da mesma forma. Em seguida, então, a gente já começa a orar. Oração por aqueles que enfrentam enfermidades e que tenhamos uma semana abençoada. Sim. Importante também ter fé de que as coisas vão melhorar. Fé em Deus, de que as coisas daqui a pouco vão também para os seus lugares. Peço pelo meu emprego, aliás, o emprego do meu pai e a faculdade da minha mãe e o meu curso. Vamos orar sim, com certeza. Vamos orar e vamos interceder. E esse é um belo texto a nos inspirar para tanto. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Poderosa mão de Deus é um tipo de jeito de falar ou escrever sobre o Deus também que livrou Israel do Egito. O braço estendido, a mão poderosa. É essa linguagem que Pedro retoma aqui para um Deus que intervém, que age e que é poderoso, que realmente intervém no mundo, viu? Não estamos sozinhos. A vida não é sem propósito. A vida tem propósito. E o texto promete que sempre há um tempo de dificuldades,
mas esse tempo é superado por um tempo de exaltação, de alívio. Por isso aqui, meu irmão, por favor, lance sobre Jesus as tuas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Não dê lugar ao diabo, resista a ele pela fé. Isso não quer dizer controle, concentração, isso é convide Deus para estar com você, convide o Cristo para nele você descansar, silencie um pouquinho as vozes laterais, os ruídos que causam pânico, as más notícias, não deixe seu coração se atemorizar com isso, mas olhe para Jesus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Deus. Pede oração também a Janete pelos profissionais de saúde. Muito importante a gente orar por quem está na linha de frente, nas UTIs, lidando com pessoas que têm o coronavírus ou que estão com suspeita de terem contraído esse vírus. Vamos orar também para que a vacina seja encontrada tão logo possível. Vamos orar para que o nosso país, inclusive, tenha paz, porque esse é um outro ponto importante. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil onde está predominando um outro tipo de religião, o do politicamente correto. E esse tipo de religião está dando para as pessoas uma falsa ideia de salvação, de que quem segue nesses princípios tanto é salvo como se torna salvador de outras pessoas. E no fundo o ser humano hoje está vazio, está oco, está desesperado por Deus, pelo Evangelho, está desesperado de alguma coisa consistente. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e que a gente tem receio que chegue aqui também nesse tema do racismo. Ora, Deus ama a todos, não há dúvida disso. Mas em nome de se defender pessoas que foram prejudicadas ou discriminadas, nós estamos ultrapassando todos os limites. Com ódio, com revolta, com amargura, com violência, com destruição. Não é possível viver desse jeito. Deus é salvação e solução para o ser humano. Não está no politicamente correto o amparo ou a esperança de uma nova vida, de um novo tempo. Não está. E não está no homem também, na mulher. Está em Deus, vem do alto. E o Brasil precisa de Jesus. O momento em que inclusive, está vivendo o Brasil é o momento em que a gente precisa de Jesus. Tanto orar pelo judiciário, legislativo, executivo. É preciso que a igreja tenha a humildade nessa hora, não de bater boca, não de agir com violência, não de devolver na mesma moeda, não de lutar com as armas do inimigo. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas, para lutar contra o nosso verdadeiro inimigo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos amar as pessoas. Vamos ser pacificadores em nome do Evangelho. Vamos aproveitar esse tempo para oferecer conforto, solução, salvação por meio de Jesus. Oração para que tenhamos amor e possamos ajudar os outros em meio a tantas dificuldades. Essa é a pergunta que muitos têm feito hoje. Tudo bem, está aí o coronavírus, está aí uma crise econômica. As pessoas perguntam, mas nós temos que ajudar, nós temos que fazer alguma coisa, mesmo no meio dessa crise, nós precisamos reagir positivamente. Como é que é ser luz agora? Como é que é ser sal da terra agora? É preciso que a igreja entenda o seu papel nesse momento de pandemia. Qual o nosso trabalho agora? Qual a nossa vocação? Qual o nosso chamado? Oração para que a igreja seja sal da terra e luz no mundo, que viva em santidade e não em desespero. Nós vamos levantar um clamor agora. Queria pedir de todo o meu coração que você em casa feche os seus olhos e você ore comigo. Que nós oremos juntos agora, uma só voz, num só espírito, por meio de Jesus, sabendo que Deus é bom e que Ele promete
ouvir nossa oração e que Ele diz que se preocupa conosco, que Ele cuida de nós e que Ele nos pode dar paz. Senhor, estamos na Tua presença nessa noite em muitos lugares diferentes, mas num só Espírito, com base numa obra somente, a obra de Cristo. Não chegamos a Ti firmados em nossos méritos, chegamos a Ti confiantes nas Tuas muitas misericórdias e na Tua fidelidade, no Teu poder. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do estado do Rio Grande do Sul. Tem misericórdia de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, das cidades do interior. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós levantamos um clamor na noite de hoje pelos nossos governantes, de todos os poderes. Dá sensatez, Senhor. Põe os teus limites, Senhor, em tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Nos livra da corrupção, da injustiça. Nos livra, Senhor, de todo tipo de abuso. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Intervém nos poderes, judiciário, legislativo, executivo, Ministério Público, Polícia Federal. Tem misericórdia do nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos também pelos profissionais de saúde, que Tu abençoe, Senhor, o profissional de saúde agora, numa UTI, fazendo plantão, se expondo com chances grandes de contrair esse vírus. Guarda cada um destes homens e mulheres que estão dando a sua vida, colocando a sua vocação a serviço da nação. Abençoa, Pai, cada um desses homens e mulheres. Nós oramos também pelo governo do Estado. Abençoa o nosso governador. Dá a ele sensatez, dá a ele sabedoria, dá a ele prudência, dá a ele critério. Inclina o coração, Senhor, do governador, segundo o Teu querer, para a bênção da população. Abençoa Porto Alegre. Abençoa as cidades vizinhas, Senhor. Abençoa Canoas, Novo Hamburgo. Abençoa a grande Porto Alegre, o interior. Abençoa cada uma das cidades, os prefeitos, Senhor. Dá sabedoria a estes homens, a essas mulheres, a cada um deles. Nós oramos pela família nessa noite. Deus, tem misericórdia dos casais, dos filhos, dos lares, onde muitos ainda não são cristãos, onde muitos estão com depressão, onde há conflitos físicos, conflitos emocionais. Senhor, tem misericórdia da família brasileira, atua, faz milagres, detém o mal. Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossos irmãos neste momento, cada um deles, em meio aos seus desafios de marido e esposa cristãos, ou com filhos cristãos, que haja um retorno nosso para Ti, Senhor, que haja um converter-se diário à Tua palavra e uma confiança plena no Teu Evangelho, de onde vem o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Nós oramos pela economia em nosso país. Tem misericórdia da nossa economia. Tem misericórdia, Senhor, da nossa economia. Age no nosso país, no nosso estado. Age nas nossas cidades, Senhor. Tem misericórdia. Abençoa o empresário, o pequeno empresário, o micro. Abençoa, Senhor, o trabalhador, o vendedor, o autônomo. Cada um de nós, Senhor, abençoa, nós te pedimos. Abençoa também, Pai, nesta noite, a cada um de nós com saúde. Detém esse vírus, Senhor. Tem misericórdia. Detém esse vírus. Dá-nos uma saída em meio a essa crise toda. Detém esse vírus. Dá consciência à população brasileira, mas mais do que isso, age, Pai, por Tua misericórdia. Detém esse vírus. Põe a Tua mão sobre o Brasil. Põe a Tua mão sobre o Brasil. Nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nós invocamos o Teu nome. Oramos neste momento, colocando cada pedido, cada necessidade, cada clamor, a uma só voz. Nós te pedimos, ouve a nossa oração. E em meio a essa crise toda, aumenta-nos a fé, a confiança de que tudo está nas Tuas mãos, de que Tu és bom,
de que as tuas misericórdias se renovam manhã após manhã e que tu és grande em fidelidade. Abençoa, Pai, a semana de cada um. Abençoa, Pai, o trabalho de cada um. Abençoa, Pai, a família de cada um. Abençoa, Senhor, a fé que tu tens nos dado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.